O Araribóia ele vai surgir realmente como um questionamento das palestras que eu dava do Rio Antes do Rio. Primeiras vezes que eu ia falar do Rio Antes do Rio, e quando abria para pergunta, a pessoa falava, mas e o Araribóia? Igual o Rafael, né? Porque eu estudei muito, eu acho que o meu grande coisa que eu queria fazer com o Rio Antes do Rio era esse mapeamento das aldeias, né? Então, o livro tem mapas, tentam localizar as aldeias e também destrinchar os nomes, o que a gente tem de informações desses nomes antigos, o que eles significam, por que eles significam isso, né? Então, o livro é muito esse mapeamento e essa tentativa de trazer as informações à tona, né, do que significava. Então, as pessoas me perguntavam do Araribóia no contexto, né? Porque sabem que existiu um indígena no Rio de Janeiro que lutou a favor dos portugueses. Peguei até a Ilha do Governador aqui para mostrar. A Praia da Bica aqui, ó. Olha aí, ó. Exato. Já está aqui, ó, mapeado no livro do Rafa. Olha aí, ó. Muito Essa legal, é a minha primeira edição, está na 181. Muito bom. Aí fala. E aí as pessoas me perguntavam tanto do Araribóia que eu comecei a me questionar internamente. Mas e o Araribóia? E aí eu falei assim, cara, deve ter então algum trabalho sobre o Araribóia, né? Deve ter um livro do Araribóia. Alguém já escreveu, não é possível. O personagem tem mais de 500 anos quase. Eu acho que já passou dos 500 anos. Né? Não tem nada, não tinha nada do Araribóia. E aí eu, como jornalista, né, assim como o Rio Antes do Rio, você percebeu que eu vi ali um furo histórico, algo que não tinha sido estudado, explorado né, na riqueza de detalhes que merecia. Né? E aí a mesma coisa começou, eu falei, cara, não é possível que não tem nada do Araribóia. Ninguém realmente... E o Araribóia é um personagem difícil, e talvez por isso não tenha sido feito ao longo da história, porque o Araribóia ele tem pouquíssimas fontes históricas sobre ele. A gente já vai conhecer o Araribóia quando ele já é um líder indígena, um guerreiro formado, um homem. Né? Então, você nem sabe direito de onde veio. Né? Só, assim, são muitas coisas do Araribóia, assim, é uma lógica histórica que a gente tenta encontrar na vida dele. E aí no início eu achei que, vai ser roubada isso aí, porque não vai dar. Mas ao longo do caminho, né, eu fui vendo que tinha muito assunto, principalmente dos mitos que se criaram em torno do Araribóia e que são mentira. Só aí já dava meio livro para desmentir os mitos, entendeu? Então, por exemplo, você acreditou muito tempo que o Araribóia tinha morrido afogado, que o Araribóia era filho do Maracajaguaçu, que o Araribóia era de Niterói, que o Araribóia... Isso negócio que ele nadava de Niterói ao Rio de Janeiro... Tinha uma lenda que, na verdade, ele não era de Niterói, ele era do Espírito Santo. E ao longo do tempo tem coisas muito engraçadas assim, que acontecem na história da história do Araribóia, né? Que foram completamente desmentidas ao longo né, quando foram aparecendo as fontes e tal, algumas cartas, algumas descobertas foram feitas recentemente, assim, nos anos 70, nos anos 80, né, e só isso já dava meio livro. Então eu tentei... e uma das informações principais que apareceram foi o ano da morte do Araribóia. Então, quando o Araribóia, ele não morre afogado, ele morre... já estou dando spoiler do livro. Não vou nem contar, não vou falar. Agora já Olha, falou, quase. Não vou falar como que o Araribóia morreu. Às vezes eu gosto. Ainda bem que eu não li o seu livro, senão ele morreu ao pé de um jequitibarreiro. Não. Ele não morreu afogado. Não morreu afogado. E engraçado que o morreu afogado, eu já até perdi o fio da meada agora. O morreu afogado, ele é visto assim, um autor da época do Império diz que ele morre afogado. E aí na época dos 800, um outro escritor dá a localização, né? Ele morreu na ilha do Mocanguê. Aí tem mais 50 anos, outro historiador fala, agora não se sabe se foi no Mocanguê ou na Ilha do Fundão, mas ele morreu afogado. E aí o enredo vai ficando muito bom, né? Aí no livro eu reproduzo assim, o Araribóia sendo tragado pelas ondas da Baía de Guanabara, agarrado na canoa, não tinha uma mão para que pudesse se dar no Araribóia. E esse livro está em qual edição?
Esse saiu no Saiu final do ano agora, passado, né? Vai entrar agora na segunda edição. Já vai pra segunda Vai edição? entrar na segunda edição. Rafael é brabo, cara. Ó, ele é modesto e falou assim, não, eu não sei a importância desse livro. Só pra deixar claro, esse livro, Rio Antes do Rio, virou, né, o norte do enredo da Portela, de um carnaval muito significativo, que é o carnaval pós-pandêmico, o primeiro carnaval. Foi antes. Foi o último da pandemia. Então é antes, desculpa, gente, a pandemia tirou a referência 2020, temporal aqui. 2020. Foi o carnaval de Pirou, 2020, cara. Então, isso. como é que você fala que não tem essa repercussão se você... É engraçado que depois do Carnaval da Portela, o livro entrou naquela lista dos 200 anos da República, né? Sim. Foi como é que a gente fala? Uma seleção de livros feito pelos maiores intelectuais do Brasil e acadêmicos das universidades brasileiras, que eles elegeram os 200 livros mais importantes para se entender a história do Brasil. E o Rio Antes do Rio entrou lá na posição 80, por aí. É muito interessante o Rio Antes do Rio. É muito interessante. E aí, nessa lista tá tudo que você possa imaginar de legal, né? E de livros históricos, né? Casa Grande Senzala, Quadro de Despejo, Raízes do Brasil. Né? Pô, o cara tá na mesma linha de... E o Rio Antes Principalmente do do Rio entrou nessa subúrbio, lista. né? Né? A gente vai entendendo cada Cara, tá na bairro, mesma- né? E os nomes têm tudo a ver com os indígenas. Sim. Já entendi. E aí, gostou desse corte? Que tal assistir o episódio inteiro? Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Papo de Subúrbio, espalha pra geral! Vem!